Essa história que aconteceu num dos ônibus aqui do Rio de Janeiro, isso aconteceu mais ou menos no anos de 70 a 80, quando a minha irmã chegou do trabalho. Ela vinha em ônibus lotado. Então, ela chegou em casa contando a gente essa história. Quero narrar e dei o título de Conto do Ônibus. Naquela época não existia banco preferencial para idosos e, pelo menos que nós saibamos, não havia nenhuma lei que amparasse os idosos, pelo menos nos ônibus. Era um panorama diferente com relação a isso. Bom, o conto do ônibus. Era um ônibus lotado. Obviamente, não havia lugar para sentar. Uma simpática velhinha, beirando os seus 80 anos de idade, entra no coletivo. As pessoas que estavam sentadas, apesar de serem cutucadas pelo milenar pensamento de solidariedade aos mais velhos, não estavam absolutamente dispostas a colocá-lo em prática e ceder um lugar para ela. Começam então a disfarçar. Uns leem jornal distraídos, outros apreciam a paisagem lá fora, outros preferem ser tomadas por um aparente e repentino cochilo. Inclusive um rodoviário que não havia pago passagem, apesar de que ele estava sentado. Um cidadão que estava em pé, que não sentia na carne a indecisão e o drama dos passageiros mais privilegiados, começa a ruminar, resmungar, cochichar e finalmente brada em alta voz. Em outros tempos isto não aconteceria. Não existe consciência nesse país. Onde é que já se viu? Ninguém cede um lugar para esta senhora sentar-se. E continuou reclamando por toda a viagem, sendo apoiado por algumas pessoas que também estavam em pé. Todos esperavam que o citado cavalheiro criticasse o fato de dois meninos de aproximadamente 5 ou 6 anos estarem também sentados. Esperavam eles um colérico e justo discurso por parte do tal homem a esse respeito, quando, subitamente, ele puxa a cigarra para saltar e diz às crianças: Ronaldo, Luiz, chegamos, vamos embora. Eu achei a história bastante interessante. Aí eu fiz esse texto e quando eu fui trabalhar numa empresa que tinha jornal interno para os funcionários, foi publicado a meu pedido. Eles acharam também interessante a história e também no jornal de bairro, da onde morei, foi publicado. E foi muito divertido na época. Podem inscrever-se no meu canal. Obrigada. Até já.